90 minutos. Notícia e opinião. Apresentação: José Luiz da Atena. Agora, no ar. Bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país. Começando aqui o 90 minutos. Durante muito tempo, Manhã Bandeirantes, né? Estou lendo aqui uma notícia, uma atualização do New York Times. Bom, deixa eu ler aqui já para começar bem o dia, ao vivo. Diz o site do New York Times. 13 minutos atrás, para não dizer especificamente ao vivo. 3 milhões e 200 mil pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos da América do Norte. Né? Mais de 33 milhões de trabalhadores solicitaram subsídios de desemprego nos Estados Unidos nos últimos tempos. Meu amigo, realmente, se a maior economia do mundo está nesse fubá, ao mesmo tempo tem outra notícia de que metade da população brasileira, foi mais ou menos o que eu falei, está precisando do auxílio emergencial que tem que sair. Não é? Os bandidos estão tirando mais dinheiro do Banco do Brasil e da Caixa Econômica do que as pessoas estão conseguindo receber. Se bem que agora melhorou. A Caixa está pagando mais rapidamente e o Banco do Brasil também. Há muitos casos ainda em pendência, mas a maioria melhorou. Tomara que com a primeira leva paga, com certeza a segunda leva vai ser mais tranquila, né? Porque vai precisar mesmo. Eu ouvi dizer que o Tait, em reunião com os secretários, foi forçado a chegar à conclusão que deve pedir lockdown em algumas das principais cidades brasileiras, porque o sistema de saúde vai colapsar. Ontem até um tema meio polêmico que eu usei no Brasil Gente, porque as pessoas estão saindo às ruas porque ainda não estão acreditando direito na doença. Não é? Porque você não vê imagem de pessoas mortas serem enterradas. E quando você fala das pessoas mortas, vem desmentido. O primeiro desmentido que veio da Secretaria de Segurança de São Paulo, dizendo que o IML de São Paulo não estava lotado por causa da pandemia, isso há quase 2 meses atrás. Eu falei, só pode ser por causa da pandemia. Se tem mais gente do que deve ter lá no Instituto Médico Legal, ninguém sai correndo para ir para o IML, né? Tem que morrer para ir para lá. E só pode ser por causa da pandemia. Depois reconheceram que sim. Depois chegaram a outro estágio de que, olha, qualquer doença que não seja, qualquer morte que não seja violenta, vai para coronavírus, principalmente a síndrome respiratória aguda, se for a causa mortes. Enfim, deve estar morrendo gente pra caramba mesmo, deve ter morrido mais do que a gente estima. Só que falar sobre uma coisa que você não vê, o cara não acredita. Então eu até falei, os caras, o que os caras fizeram para barrar o consumo de cigarro? Tentaram tudo, né? Tentaram impedir cigarro em boteco, teve uma cidade americana que impediu do ar livre. Eu me lembro que a gente chegou a discutir isso aqui, olha, mas será que pode? Será que é constitucional o cara não poder fumar ao ar livre, ao relento, se ele quiser morrer de câncer, de AVC, quiser ter impotência? Ele pode fazer isso ao ar livre? Era a grande discussão da época. Chegaram a fazer de tudo. No aeroporto o cara tinha que ficar confinado numa sala cheia de fumaça e daí por diante. É bom você ter uma certa idade, só não é bom porque você é do grupo de risco do coronavírus, mas é bom você ter uma certa idade que você passa por várias fases. Primeiro que tinha uma lei imbecil que separava cadeiras para não fumantes em avião. O avião, você entra no avião, é um charuto. Você está dentro de um charuto oco. Né? Então, tem lá, até hoje o negócio para você acender o cigarro ou apagar o cigarro. Tem até hoje, não tiraram, mesmo porque a maioria dos aviões que está por aí é avião velho e os outros que vêm já com advertência para nenhuma mané acender o cigarro.
nem cigarros legais, nem ilegais, né? Do jeito que tá, os caras acenderiam cigarros medicinais dentro do avião. Bom, moral da história, subia o avião, ninguém podia fumar na decolagem. Subiu o avião, apagava o aviso de apertar o cinto e de não poder fumar. Aí os manés que estavam lá atrás, né, que era o banco de trás, que o cara podia fumar, todo mundo acendia o cigarro ao mesmo tempo. Era uma coisa muito engraçada. E o avião inteiro ficava cheio de fumaça. Então, coisa ridícula. Era uma medida imbecil. O cara que não fumava, eu fumava na época, mas o cara que não fumava, fumava por tabela. Tá? Aí fizeram de tudo para impedir o cigarro. A coisa que mais choca no cigarro, porque os caras tentavam, como tudo, fazer uma embalagem bonita, fazer aquelas propagandas do cowboy do Marlboro, que ganhava um monte de mulher, andava num cavalo branco, chapelão, fumava cigarro Marlboro, era o bambambam. Aí tiraram, né? Mas deixaram propaganda de cerveja até hoje. Mesmo porque se você falar contra a propaganda de cerveja, o cara te manda embora da emissora que você tá, porque... Mas é uma medida cínica, né? Porque o álcool também mata quase tanto que o cigarro. Se não matar mais, hein? Se fizer uma pesquisa bem feita, e tem arco dentro da cerveja. Tem cerveja sem arco, mas a maioria tem arco. Então é um negócio bem cínico. Mas como é que conseguiram desbaratinar um pouco o cigarro? O cara pega o maço de cigarro, eu não pego faz tempo, eu vejo aqui da minha mulher de vez em quando. Aí tem uma foto de um cara morrendo no hospital e o filho chorando do lado, e o cara cheio de tubo e tal. É claro que quem vai fumar e olha aquilo ali, o cara se desestimula. Né? É que o fumante vira pro outro lado lá, e não olha a foto, porque se ele for fumar e olhar, você que vai fumar um cigarro agora aí, primeiro que o problema é seu, você que vai morrer de câncer, não é meu, pode fumar o que você quiser aí, fumar dentro do carro, fora do carro, eu não vou dar ordem para você não fumar, mas se você olhar essas figuras terríveis que tem aí no maço de cigarro, você não fuma. Você vai falar assim, vou fumar daqui 2 minutos. Tem cara que fuma mesmo se botar o capeta no maço de cigarro. Mas tem gente que fica inibida. Então, você vê, morreram 600 pessoas no Brasil. Cadê os corpos? Aí você vai lá, mostra o cemitério, o cara fala assim, mostrando o cemitério, o cara é comunista, o cara do lado do Bolsonaro. Porque mostrou o cemitério com as valas, e depois você viu que o cara que chamou quem mostrou de comunista as valas abertas em Vila Formosa, era um imbecil, ou eram imbecis, porque todas as valas foram fechadas e eu mostrei, uma vez só, mas mostrei um único enterro, depois eu não vi ninguém mais mostrar, com aqueles coveiros, com aquelas roupas de astronauta, enterrando um cidadão, uma cidadã com a família ali, uma criancinha jogando um buquê de flores em cima do caixão. Não acredito que seja uma imagem naturalmente forjada. Então, aquele monte de buraco em Vila Formosa foi já lotado. E abriram outro dia de novo, em alguns cemitérios, várias covas, uma ao lado da outra. Não sei se abriram também uma vala comum, que não era tão grande, mas cabiam alguns caixões ali, não é? Mas você ouve falar de números e, pelo menos em aula de matemática, eu nunca vi o 2 morrer, o 10 morrer. Morreu o 13 hoje, hein, Tadão? Nunca vi isso em aula de matemática. Eu era ruim de matemática. Como o cara não vê corpos, não vê gente morta, o cara não acredita, mesmo porque os enterros têm que ser relâmpagos, o cara não acredita. Se as imagens estivessem sendo mostradas, Datena, você quer que mostre enterros coletivos e tal, você quer que mostre pessoas empilhadas dentro de um container. Olha, se for para fazer as pessoas acreditarem que existe realmente esse tanto de morto no Brasil, e eu acho que existe mais do que estão falando aí. Mas quando você não vê assombração, você não acredita mais na assombração. Criança não é assim, você vai assim, o bicho papão.
Moleque olha uma vez, não tem bicho-papão nenhum. Hoje criança nasce já não acreditando nisso aí, mas antigamente acreditava. Olha o bicho-papão. Terceira vez a história do Pedro Lobo também, que era mentiroso pra caramba, e falava do Lobo. Quando o Lobo veio, aqui nós estamos vivendo quase que a história do Pedro Lobo. Falsearam tanto o pico da doença, aquele Mandetta, né? Ele seria o Pedro. Sabe que eu nem lembro mais o nome desse Mandetta, só lembro do Mandetta que tenho péssimas recordações, que eu acho que ele politizou a doença para tentar se eleger governador do estado dele. Mas o Mandetta deu uma de Pedro Lobo. Olha o pico, vai ser na Páscoa, não foi. Olha o pico, vai ser um pouco, mas não foi. Olha o pico, até que o pico foi dele, que ele levou uma bica do Bolsonaro e saiu. Então você fica falando que o Lobo está chegando, o Lobo está chegando, o Lobo está chegando, o Lobo não vem. Agora parece que o Lobo está chegando. Né? Parece que o Lobo está chegando. Ontem já batemos recorde de mortes diárias no Brasil. O pior de tudo é que o Lobo está chegando, dizem os cientistas, médicos e pesquisadores, que o Lobo vai chegar como chegou nas cidades europeias e americanas. Eu já tenho as minhas dúvidas se vai ser tão grave. Vai ser grave, mas tenho as minhas dúvidas se vai ser tão grave. Mas já é a quarta ou quinta vez que estão falando que o Lobo vai chegar. A história do Pedro Lobo, não vou contar aqui, porque todo mundo sabe, era um menino mentiroso que falava que o Lobo ia pegá-lo e quando os caras chegavam ele começava a rir porque não tinha lobo nenhum. Um dia o Lobo veio e, jantou o moleque porque ninguém acreditava nele. O Pedro Lobo e tal. Moral da história, o Lobo tá chegando mesmo. Já morreram 600 pessoas. O diabo da história é que a gente até agora não viu o Lobo. Ele é terrível e está aí. Se não convencerem a população, e parece que a maioria das nossas autoridades não tem esse poder de convencimento da população, que está correndo muito mais atrás do auxílio do governo do que está com medo do Lobo, se o Lobo não aparecer, vai morrer muita gente sem saber que o Lobo chegou, de onde ele chegou e que horas ele chegou. RB fechada com você. Opinião. O que é certo é certo. José Luiz da Atena. Na Bandeirantes.